inclusive uma pergunta que foi feita desde a sexta-feira por um obreiro. E ele, na sexta-feira, formulou uma pergunta, nós não respondemos, ela foi enviada para o link que nós colocamos aqui no chat, e ele esperava que ela fosse respondida ontem, nós também não respondemos, foram muitas perguntas ontem e hoje. Hoje até nós temos menos perguntas, mas na sexta-feira e no sábado foram muitas perguntas, e hoje ele me telefonou e perguntou, irmão, essa pergunta eu gostaria que fosse respondida. E nós vamos colocar aqui, então, a pergunta para o irmão Rômulo, que também é um oficial da Conferência Geral, é o secretário regional da Conferência Geral para a América do Sul, já há 8 anos, e ainda continua nessa função. Irmão Rômulo, a pergunta é a seguinte: o caso de uma pessoa que conhece a igreja desde a sua infância, a sua juventude, mas nunca se batizou. Logo em seguida, ele sai da igreja na sua juventude, se casa, se divorcia, tudo isso no mundo, não é? Mas depois ele volta para a igreja, casado, digamos, com uma segunda esposa. Mas ele se divorciou enquanto estava fora da igreja, se casou novamente enquanto estava fora da igreja. A pergunta é se esse irmão pode ser batizado na igreja. Esse critério já foi, inclusive, considerado em conselhos ministeriais aqui no Brasil, e também essa questão já foi avaliada pelo Conselho Doutrinário da Conferência Geral, pelo menos que eu me recordo, em 2 ocasiões. Então, o parâmetro que realmente a obra, que a igreja avalia, é se a pessoa foi membro da igreja ou não. Esse aí é o critério. Então, se ele foi membro da igreja, se ele passou, se ele estudou princípios de fé, se ele fez a profissão de fé, e diante das testemunhas presentes, e diante do céu, ele selou o seu voto através do batismo, esse aí é o critério do julgamento. Então, se ele não passou por esta experiência, se ele não foi batizado na igreja, então, o que aconteceu com a vida dele fora, então a igreja não vai julgar. A igreja vai considerá-lo como considera aqueles outros que vêm, têm um contato com a igreja e não eram membros da igreja. Então, essa é a maneira que o ministério tem avaliado essas situações aí. Mas alguém questiona, bom, mas ele teve uma convivência na igreja? Sim, ele teve uma convivência na igreja. Ah, ele conheceu, ele teve conhecimento da luz. Então, nós não sabemos avaliar até que ponto ele teve o conhecimento da luz ou não, uma vez que ele não foi membro da igreja. E se alguém afirmar assim, bom, mas se ele teve o conhecimento da verdade? Bom, nós não podemos julgar se ele teve ou não. Então, a igreja trabalha com esse parâmetro. Eu não sei se ficou bem respondida, se ficou clara a resposta, irmão Marcos. Irmão, ficou muito claro, ficou clara a resposta.